Olá, coisa boa, ótimo dia, tudo bem? Show, ótimo dia. Olá. Hoje a gente vai criar uma série, a partir de hoje, de um livro que eu estou lendo, baseado na palavra, de Kennedy Hagin, que é A Autoridade do Crente. Esse livro, ele é direcionado justamente para a gente, que é a autoridade do crente, de Kennedy Hagin. Esse livro, ele é direcionado para a gente começar a entender qual é a autoridade que eu e você tem, a partir do momento que a gente acredita que Deus existe diante de todos os desafios. E as coisas, os tempos, a realidade dos tempos não estão bons. Então, se a gente não se apegar a algo forte, algo que vai nos dar um impacto emocional maravilhoso, que é a presença de Deus de verdade, as coisas não vão fluir como a gente queria que fluísse. Então, baseado nisso aí, eu estou lendo A Autoridade do Crente. Esse livro é sensacional, justamente para fortalecer, além de ler a palavra, me fortalecer diante de tantos desafios. 2024 veio com todas as pompas, né? Tudo maravilhoso. Nós entramos no ano, muitas pessoas com muitos desafios, seja em cada área de sua vida, não sei se é financeira, não sei se é sentimental, emocional, na área da saúde. Mas muitas pessoas estão assim, como se fosse travada, sem saber o que fazer. E pensando nisso, eu comecei a analisar a minha vida. Eu comecei a ver que muita coisa não estava acontecendo como eu realmente queria que acontecesse, porque eu não estava entendendo quem era eu em Deus. Aí você começa a compreender, depois que você começa a ler a palavra, você começa a discernir na palavra, você começa a compreender a autoridade que você tem a partir do momento que Deus colocou seu único filho para morrer por mim e por você. Que no normal, a gente olha para aquela situação, a gente fica com muita dó, a gente fica com muita compaixão, a gente tem uma misericórdia humana de olhar, meu Deus, como sofreu. Mas a gente não entende. Então, se eu e você, a gente não entende, a gente não vai atender. Porque quem não entende, não atende. Então, comecei aí a ler e compreender e entender, para atender, qual foi o papel de Jesus nesse episódio. E uma coisa muito forte que me ocorreu foi a necessidade de compreender a dor, o fato, o que ocorreu aí, através do nascimento de Jesus e até o seu levar para os céus, a sua ressurreição. Foi um percurso, 33 anos, mas teve um ministério a partir de 30 anos. E nesses 3 anos, Deus ele levou sobre si todos os males que a humanidade tem. Ele teve pessoas do lado dele, pessoas boas, ele teve pessoas ruins, ele teve pessoas trambiqueiras, enrolonas, ele teve pessoas más, ele teve pessoa desonesta, ele teve pessoa de todo tipo, teve prostitutas, prostitutos, ele teve cobradores de impostos, ele teve pessoas de todas as linhas, justamente para esses 3 anos, ele trabalhar com essas pessoas e compreender que o nosso dia a dia são feitos justamente dessas pessoas. E é muito interessante quando a gente começa a ler a palavra, começa a ler Mateus, a partir de Mateus do Novo Testamento, Mateus, Lucas, Marcos, e a gente começa a ver uma forma que um fala e a outra fala, que existe uma conectividade, uma conexão verdadeira. Mas se a gente não compreender na essência, não ler,
para o Espírito Santo entrar no nosso entendimento, vai ser mais uma leitura. Eu já li a Bíblia outras vezes. E eu li, muitas das vezes, como se fosse um livro de história. Não entrou, não impactou no meu coração, não fez mudanças no meu coração que deveria fazer. O que é uma mudança para a gente compreender? Por isso que a Autoridade do Crente, esse livro que eu estou lendo, de Kennedy Hagin, eu vou falar. Amanhã vai ter de novo, vai ter todos os dias. A gente vai destrinchar esse livro da minha visão do livro. E você quiser comprar o livro, baixar em PDF, dá para baixar, ele é sensacional para a gente entender quem é a gente perto desse mundo. Porque a gente não é mais servo, a gente é filho. Filho é diferente de servo. A gente, muitas das vezes a gente compreende e serve porque realmente a gente serve a um Deus de toda honra e toda glória, como também a gente serve a nosso pai e a nossa mãe, com todo amor. Mas a gente não é mais servo, a gente é filho. E se a gente é filho, é impossível um filho pedir a um pai e uma mãe, só se for um pai e uma mãe muito sem futuro, algo, e aquele pai e aquela mãe tiver condições de resolver e ele não conseguir, não resolver. Então, quando a gente tem essa sensação de ser participante da vida de Jesus como irmão e filho de Deus, a gente perde uma vergonha, a gente perde o orgulho, a gente perde aquela sensação de impotência de achar que a gente não é merecedor. Que nesse período de tempo de mais de 40 anos eu achava que eu não era merecedora, eu até achava que eu não era nem filha de Deus. Porque diante de tantas coisas que Satanás botava na minha vista, tantas coisas incertas, tantas coisas que não davam certo, ele colocava de uma forma tão do jeito dele, tão mal, que eu me sentia incapaz de acreditar que eu era filha de Deus. Então eu me sentia a última das criaturas. Olha que coisa de doido que Satanás faz com a gente. Eu me sentia sem sorte. Eu tinha aquela sensação de nadar, morrer na praia. Eu tinha a sensação que só um grupo de pessoas eram prósperas e eu não poderia ser porque eu não era incluída nesse grupo. Quem é que já passou por isso? Né? Quem é que já passou por isso? Então, assim, são sentimentos. Se você está aí me assistindo agora, envie agora mesmo esse linkzinho para alguém escutar, assistir. Vai que ajuda essa pessoa. Na simplicidade dessa live, a pessoa escuta de uma forma e ela vai compreender quem ela é. Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra, como muitas vezes eu precisava de uma palavra e alguém mandava para mim. Você pode ser a mensageira do bem, não é verdade? Então, como é que eu me sentia antes de entender quem era eu em Cristo? A maioria dos crentes, eu digo porque eu também, eu era, né? Eu quero usar isso sempre no verbo passado. A gente acha que um Deus é uma coisa assim muito lá, eu vou orar por ele, a mudar meu linguajar, ele não é acessível de eu fechar a porta, independente que eu vá para o banheiro para falar com ele, no quarto, onde quer que seja, lavando prato, fazendo alguma coisa, e ele não vai me ouvir, porque eu não criei uma situação para entrar no clima com Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas das vezes o Espírito Santo que foi direcionado, ele foi direcionado para ser o nosso suporte. Suporte, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando a gente entende esse trio de verdade na nossa vida, 99,9%, 100% está resolvida. Por quê? Porque os problemas que nós temos, eles são ocasionados através da nossa mente. E o inimigo, ele sabe tanto disso. Ele sabe tanto disso. Você que está entrando agora, direciona esse vídeo. Vai que você vai ajudar alguém para a pessoa se posicionar. Ele sabe tanto disso que ele usa pessoas que são pessoas que têm brechas abertas para Satanás entrar. Não, independente que seja parente, aderente, não interessa. A pessoa deu brecha, Satanás entra. E aquela pessoa é usada para dizer algo, para fazer algo com você, para lhe derrubar. Você já pensou nisso? Você já pensou que você acorda bem, você vai para o seu trabalho, você na sua mente orou, agradeceu a Deus, mas
ele fica, o inimigo, o encardido, ele fica rodeando no seu derredor. Se teve alguma palavra que você soltou, ele vai procurar, querer adivinhar. Do jeito que ele fez com Eva. Ele quis adivinhar e jogou a palavra certa através de uma pessoa, às vezes uma pessoa que você admira, às vezes uma pessoa do dia a dia, seja do seu trabalho, seja da sua família, seja uma pessoa que dorme com você, ele entra e jogou o veneno. E disse assim, ei, qualquer palavra, disse, eita, essa camisa tá muito feia. Só basta dizer isso. E muitas das vezes a gente perde o dia. Então, quando você começa a entender quem é você, o negócio começa a fluir de forma diferente. Deixa eu dar um exemplo. Eu estou estudando Rema e um dos professores ele falou uma coisa muito interessante que eu quero expor aqui para vocês, uma forma de vocês compreenderem que as coisas muitas das vezes a gente leva muito para o lado espiritual. Você sai de casa, tá muito bem. Lá no meio do caminho você às vezes está dirigindo ou não tá, ou tá no ônibus, ou tá no hotel, onde você estiver. Você sente aquela angústia, aquele peso. Olha só, você saiu feliz, bem tranquilão, aí quando você chega com aquele negocinho. Ali já é uma seta querendo ser trabalhada para você perder seu dia. Aí o que é que você faz quando você tem essa sensação ruim? Você diz, Senhor, em nome de Jesus, me livra desse pensamento agora. Eu não autorizo Satanás a entrar na minha vida emocional. Aí começa a profetizar, tirando ele da sua vida, em nome de Jesus. Aí aquilo começa a aliviar. E o Espírito Santo, ele vai te dar um discernimento que às vezes foi um rádio que você ouviu uma fala. Às vezes foi uma mensagem do WhatsApp que você viu. Às vezes foi um Instagram, às vezes foi alguém em casa que soltou alguma coisa. Como você estava bem, saiu bem, orou, agradeceu a Deus seu dia, não conseguiu entrar, mas no percurso, você vendo coisas, situações e entrando já no seu labor, no seu dia a dia, aquele pensamento negativo ele entra. E se você não tiver autoridade de crente para combater aquele pensamento, ele vai passar o dia e ele vai atrair outros pensamentos ruins. Vocês estão comigo? Então a gente tem que se posicionar muito perante o dia, perante a Deus. Sabe por quê? Porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. É muito claro. Ele é mentiroso. Ele entra de uma forma sorrateira. Ele entra através de uma pessoa para tirar sua paz. Para você achar que seu dia está ruim de verdade. Para você achar que seu dia está um desastre. E já dizer assim, você profetizar. Se você, por exemplo, você profetizar, acordou de manhã. E você já disser assim, sentir um mal-estar, dizer, meu dia já começou mal. Não se preocupe não, né? Vai ser o dia à noite. Você vai ter um dia de mal-estar. Por quê? Porque você já profetizou. É isso que o inimigo quer. Então vamos começar a ter pensamentos bons. Vamos começar, independente da situação. Se eu for contar minha situação a você, e você for contar a sua, a gente não quer nem trocar os problemas. Não é verdade? Porque cada cá tem seu desafio a resolver. Cada cá tem seu problema a resolver. Em cada área de sua vida. Só que a gente tem que se posicionar de uma forma, não mais como servo, como eu falei anteriormente, e sim como filho de Jesus, como filho de Deus, irmão de Jesus. Porque quando você é filho, você tem uma autoridade perante seus pais, você tem tranquilidade e paz. Me diga uma coisa, quando você é filho, você chega na casa do seu pai e da sua mãe, você não vai dizer, ei, eu vou tomar água aqui, não. Você já entra, já come o que tem, já se deita, é ou não é? Você já tem a liberdade de conversar, de dizer uma coisa particular. Você não pede segredo, porque você confia no seu pai e na sua mãe. Mas quando você é servo, você pede licença. Servo é como se fosse um funcionário, uma pessoa que está ali para servir. Você pede licença, posso entrar? Aqui, a partir do momento que Cristo morreu na cruz por mim, por você, ele já lhe deu a autoridade de filho perante ao Pai. E uma coisa interessante que quando a gente entende esse estralar também, quando Deus fez o homem em Gênesis, lá no 7º dia, quando ele fez o homem, ele fez imagem e semelhança a ele. Não tem nem dizendo nenhum animal, nem um boi, nem uma vaca que o povo idolatra, dizendo que Deus fez imagem e semelhança a ele. Mas nós
seres humanos ele fez. Ele soprou. Tu tem noção que eu e você temos um sopro de Deus dentro da gente, que é o sopro da vida? Tu tem noção o que é isso? Então, quando a gente entende quem é a gente, você que está aí, manda para alguém, porque de repente alguém quer ouvir essa palavra, precisa ouvir, para entender quem é ela em Jesus Cristo. Quando a gente entende quem é a gente perante Deus, minha amiga, meu amigo, pode vir o problema que vier. Você tem uma autoridade tão grande, que eu vou recomendar demais você ler esse livro. Você tem uma autoridade tão grande perante este mundo, que você não tem ideia como você pode resolver problemas através da palavra. Quando Deus descobriu que o mundo, quando Deus viu que o mundo estava vazio e escuro, não era essa palavra, mas era vazio, ele olhou assim, haja luz. Ele não foi olhar para o problema, ele não foi olhar que estava escuro. Eita, que escuridão, o mundo está escuro. Ficou pensando, o que é que eu faço? Não, quando ele viu aquilo ali, ele disse, haja luz. Muitas das vezes a gente está com um probleminha, a gente está com um desafio e está focando nele. A gente tem que focar como a gente quer resolver. E profetizar como a gente quer que ele seja resolvido. Tem muitas coisas na minha e na tua vida que não vão resolver por mãos humanas. Não vai resolver muitas das vezes pelo financeiro, não vai resolver por pessoas. Mas o meu Deus e o teu Deus, que é o Deus do impossível, recebe essa palavra agora. Meu Deus e o teu Deus, que é o Deus do impossível, ele já entrou nesse negócio para resolver. Só que vai resolver de uma forma que tu não vai nem entender. Tu não vai nem compreender. Porque se tu não tem, nem eu, tem discernimento para compreender as coisas do alto, não. As coisas de Jesus, as coisas de Deus é uma coisa tão sobrenatural que a gente não tem inteligência. Pode ser o cara mais nerd do mundo para entender a coisa de Jesus, não, as coisas de Deus, não. Uma besteira que foi feita, eu digo uma besteira brincando, que foi uma coisa muito grande, a pirâmide do Egito. Os cientistas maiores do mundo, os caras mais topados, a tecnologia, não sei quantos D, não estão sabendo nem como foi que aconteceu aquilo ali. Deus deu uma sabedoria naquele momento àquelas pessoas, e aquelas pessoas construíram aquilo ali. Como construiu o software para o computador, como deu a ideia de construir o celular, que eu estou falando com ele aqui com você, a internet. Então vai chegar momento lá, anos-luz lá na frente, que os nossos tataranetos vão olhar e dizer, menina, como foi que esse povo fez isso? Não é verdade? E às vezes o discernimento que a gente tem hoje, a inteligência que a gente tem hoje, não tem nem como entender as coisas do Senhor. Mas, Michelinho, você está dizendo uma coisa lógica, pode ser uma coisa lógica para você. Mas as coisas do Senhor, as coisas do céu, não existe lógica. Não existe lógica uma pessoa 4 dias morto, já fedendo, Cristo dizer, ressuscita Lázaro, sai daí, e Lázaro se levantar e nem podridão ter mais. Não existe lógica nisso. Não existe lógica. E Deus dá uma ordem e abrir um mar. Hoje os cientistas querem dizer que o mar foi aberto, já tinha uma corrente dos fundos dele. Tinha uma corrente, foi Jesus, foi Deus que abriu aquilo ali. Deu a ordem, Moisés executou e passou milhões de pessoas. Tem noção do tempo? Para passar 100.000 pessoas já era uma agonia do mundo todo. Imagina o tempo, o mar aberto de um lado e do outro, como a palavra diz, e o povo passando e passou em seco. É coisa que a gente, começando a compreender com nossa visão humana, a gente acha que é mentira. A gente acha que aquilo não aconteceu. Então, quando a gente começa a ler a palavra, a gente começa a compreender de uma forma, de uma grandeza tão grande, que o nosso Pai, ele é tão grande, que ele coloca o mar na palma da mão. Ele sabe tudo, a gente fica procurando os cientistas o fundo do mar, até hoje não descobriram. Existem seres no mar que ele não sabe nem o que existe. E Deus fica só rindo com o mar, a palavra está dizendo, na mão dele. Ele ama a gente de uma forma tão grande que ele soprou vida. Ele nos deu autoridade na terra
para dar nomes. Adão deu nome a todos os bichos, todas as árvores que tem aí. E até hoje, através do legado de Adão, os homens também dão nomes a coisas. Por exemplo, quando os cientistas descobrem uma ameba aí diferente, eles botam o nome. Então Deus também deu autoridade, continuou a autoridade. Deus deu autoridade a gente para pisar cobras e escorpiões e dar ordem ao monte. Só que a gente, aos olhos humanos, a gente fica querendo pegar aquele monte, como tem na minha terra lá, tem uma serra, a Serra do Espinho, e dizer, serra, sai daí, com pouca fé, que no dia a dia, eu e você, a gente se abala com qualquer coisa. Tu acha que é com essa fé que a gente vai dizer aquele monte que suma? O monte que eu entendo, eu e você, que a gente tem que compreender muitas das vezes, é esse problema que está aí na tua frente. Esse problema que já está resolvido. Só basta você olhar para o céu de onde vem seu socorro e dizer, Senhor, chega aqui. E muitas das vezes, eu e você é quem tem que resolver no braço. A gente quer resolver igual a Pedro. Pedro estava cheio de problemas, foi pescar para pescar os peixes, para resolver os problemas dele, de dinheiro mesmo, da família dele que estava precisando. Passou a noite toda. Quem aqui nunca fez isso? Laborou a vida toda, trabalhou com força e nada flui. Porque você trabalhou no seu braço, eu trabalhei a minha vida toda com o meu braço. Qual é a força que a gente consegue? A gente fica numa questão tão impotente diante das coisas, porque fisicamente a gente não consegue continuar, porque cansa, não é verdade? E eu quero lhe dizer uma coisa muito interessante. Quando você está no seu braço, a sua mente não deixa você trabalhar, porque quando você começa a receber os não dá certo. Pedro pescando, jogava a rede e nada. Você sempre leva alguém com você, que se não leva, você liga para lastimar, para dizer alguma coisa. Ele levou alguém com ele. E os caras diziam, os parentes dele, os irmãos dele diziam, ei, vamos embora. Hoje o mar não tá para peixe, não. E a pessoa às vezes até quer continuar. Mas o meio que você vive não permite. E de repente o cara chega de manhã, encontra um pregador na beira da praia, pregando, ainda pede a ele, para ele permitir que ele vá para o barco dele, porque a acústica, né, do Rio Jordão estava boa ali para os suas ovelhas que estavam ali escutar. O cara de mau humor, cansado a noite toda, estressado. Aí alguém olha para ele como que ele deixa, e ele deixou. E ali Jesus vai pregar, só que antes olha para ele e diz, ei, bota novamente no mar. Bota novamente a rede no mar. Aí o cara passa a noite todinha, cansado, estressado. Aí vem aquele cara que tem certeza que ele nunca pescou na vida. É para questionar, gente. Uma coisa é você ver a palavra hoje e achar bonitinho, mas na época, isso em loco, isso cria um estresse muito grande. Eu tenho certeza que na hora ele questionou. Isso eu vou botar não, Senhor. Sabe por quê? Porque eu botei a noite toda. E Jesus disse, bote, homem, chalerando ele para botar. Quantas vezes o Espírito Santo, Jesus, Deus, já falou no ouvido da gente. Faça de novo. Vai, eu tô contigo nessa. Tu merece. Vai, faz, que eu tô contigo. Faz mais essa vez. Vai fazer mais essa venda. Abra a empresa mais. Tenta negociar aí. No teu casamento, tenta novamente. Vai pro médico. Não desiste, não. Eu tô contigo. É a mesma coisa que ele falou com Pedro, só que de formas diferentes. Tenha paciência com esse filho. Bota o joelho novamente no chão, que eu tô contigo. Ele vai ficar bom. Porque o meu tratar com o teu filho, com esse problema dele aí, não é fácil. São castas. E eu vou te dar sabedoria para no jejum e oração tu começar a trabalhar isso aí. Então tem coisas que na vida da gente, nas coisas que acontecem no dia a dia, a gente se sente às vezes como Pedro. Quer fazer só o braçal. Aí Jesus chega para Pedro e manda ele colocar aquela rede. Depois, eu tenho certeza, depois de muito moído, ele colocou a rede. E colocou sem acreditar. Igual muitas das vezes
a gente escuta uma palavra que é para perseverar no casamento, que é para perseverar com esse filho, que é para perseverar nesse trabalho, que é para perseverar, acreditar que você vai ficar saudável. E você já entregou, já jogou redes. Só que Pedro jogou, tenho certeza, sem acreditar em nada. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O cristianismo, ele criou que a gente tem que ter muita emoção nas coisas. Eu pensava que eu só tinha a presença de Deus se eu me arrepiasse, se eu estivesse chorando em oração. Gente, Deus é onipotente, é onipresente, Ele está em tudo, onisciente. Eu não preciso estar sempre estar me tremendo, arrepiando para ter a presença do Senhor, não. Ele está comigo sempre. Deus, ele é simples. Eu fazendo alguma coisa, Ele está comigo. A presença dele é tão importante que Ele colocou o Espírito Santo para ser meu ajudador. Para ser meu ajudador. Então, naquele momento que Jesus deu a ordem, pediu, né, a Pedro para colocar aquela rede. Aquela rede, aquele momento de Pedro, ele simboliza para mim e para você angústia, sem acreditar no meu dia, nas minhas coisas, sem saber como eu posso ir para outra margem, sem saber como é que eu posso conseguir financeiramente prover minha família, que o negócio não está fácil, sem saber como é que eu vou continuar nesse trabalho que eu não estou gostando, sem saber como é que eu vou resgatar ou resolver esse problema desse meu casamento, sem saber como resolver, como ter saúde na minha vida. Então são N situações que Pedro representa. Se você entender por essa, depois leia direitinho lá, que você vai compreender, o Espírito Santo vai falar com você de uma forma sobrenatural. Aí ele joga. Quando joga, aquela rede começa a mexer. Eu imagino, estou falando, a minha analogia. Começa a mexer e ele olha, acho que ele olha para Jesus assim e começa os peixes a pular. Quem já viu? Eu já fui para a praia e vi os pescadores, quando eles trazem o arresto, né? Chama arresto com a rede, arrastando. É os peixes tudo pulando, é a coisa mais linda do mundo. E ali eu me lembro muito dessa passagem. E foi uma agonia muito grande que ele teve que pedir aos amigos para puxar a rede. Mas ali ele não precisou ter muita fé não, viu? Ele só precisou fazer. E muitas das vezes só precisa você ler a palavra. Muitas das vezes só precisa você ouvir a palavra do Senhor. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. A palavra é muito clara. A fé não vem pelo fazer. Você tem que fazer fé, você tem que ouvir. Então, ouvir através da palavra, uma pregação boa, um hino bom, um joelho no chão é muito importante para você ajudar a conexão de resolver. Então, assim, quando você tem a autoridade, como esse livro está aqui, ó, Autoridade de Crente, de Kennedy Hagin, que eu estou lendo, você começa a ver que diante dos desafios, o Espírito Santo ele não permite, sabia? Que você veja os desafios tão grandes. Você olha para as coisas com fé, assim. Como assim? Você olha numa dificuldade muito grande e você já vê você saindo daquela dificuldade. Por crer. Você vê você sem uma casa para morar, um exemplo. Você já vê você na casa. Você sem carro, você já vê você no carro. Você sem saúde, você já se vê saudável. Seu casamento triste, perturbado, você já vê seu casamento bem, bom. Essa é a fé. Não é ver o problema. Que muitas vezes a gente só quer ver o problema. A gente só quer ver a falta. A gente só quer ver as coisas, os desafios. Vamos se posicionar e ver as coisas resolvidas. Vamos criar novelas reais na nossa mente. Vamos sonhar com dias melhores. Como diz a palavra, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso Cristo deixou isso pra gente. O Satanás ele só foi atentar Jesus quando ele estava com fome, depois de 40 dias no deserto, com fome e com sede. Ele não foi atentar Jesus bem, na festa, ele não foi, na festa do casamento, mas lá no deserto, ele correu e foi lá. Interessante é que Jesus tinha sido batizado por João Batista e veio, né, a voz do céu com a pombinha, simbolizando o Espírito Santo, e ele disse, eis o meu filho amado. E ele estava ali ao derredor ouvindo.
Só que lá no deserto, ele aproveitou o momento que ele ficou rugindo os dentes. E disse, se tu fores filho de Deus, ele quis criar dúvida na mente de Jesus. Imagina na minha e na tua mente. Quantas dúvidas ele quer criar. Que tu não vai conseguir resgatar teu filho. Que tu não vai resolver esse problema financeiro com esse agiota, com esses dinheiro para pagar. Que tua firma tá falida, você não vai conseguir resgatar. Que seu casamento tá triste, tá nesse caos, você não vai restaurar. Se sua saúde tá, o diagnóstico é verdadeiro, você tá com essa doença mesmo e não vai se curar. Tu acha que ele não vai entrar na tua mente através disso aí? Ele entra através de pessoas, ele entra através de uma televisão que você assiste. Ele entra também do Instagram, do Zap, dos grupos. Ele entra de uma forma sorrateira para tirar a tua fé e tu não olhar mais com esperança. Teus olhos não ficar mais na esperança, não olhar mais para o monte de onde vem teu socorro. Porque teu socorro e o meu, ele não vem da terra, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Tu tem noção que o meu pai, que o teu pai, é o Deus do céu, é o Deus de tudo que há. A gente não consegue ver o ar, a gente não consegue ver o vento, mas a gente sente. A gente tem a certeza que eu estou respirando aqui, que existe alguma coisa que está entrando, um oxigênio, alguma coisa. E os cientistas descobriram que o nome é oxigênio. E eu digo a você, o Deus de Israel, ele te quer de uma forma, tanto amor por ti, que ele colocou o seu único filho para morrer por mim e por você. Diga aí como foi forte. E aqui, tem uma palavra aqui muito forte nesse livro, que é justamente Marcos 11, 24, 21. Marcos 11, 24, 21. Tem que botar os óculos, né, para ler, né? E tem dizendo aqui, tudo quando pedirdes. Aqui, ó. Tudo quando pedirdes. É muito bom esse livro, muito bom. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, é qualquer coisa que você desejar, qualquer coisa. Crede que recebeste e será assim convosco. É Marcos, para sua meditação, Marcos 11, 22 e 24. Está dizendo aqui, não está dizendo algumas coisas não. É qualquer coisa. Qualquer coisa que você pedir, qualquer coisa. E a gente às vezes fica com receio de pedir a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, pede. E se tu tiver coragem, que eu só estou tendo agora ultimamente, de dizer no final, seja feita a tua vontade na minha vida, as coisas vão fluir de forma sobrenatural, na minha e na tua vida. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia muito abençoado. Deixa eu orar por você nesse momento e desejar que o Deus de Israel continue te abençoando, para você e para sua família. Pai, em nome de Jesus, eu coloco essa pessoa, Pai. Oh, meu paizinho, coloca essa pessoa agora que está nesse momento agora. Ela está precisando, Pai, de uma direção sua. Ela está precisando, Pai, que o Senhor dos Exércitos, direcione, porque ela está se sentindo confusa. Ela está se sentindo perturbada, sem querer escutar as vozes da terra, das pessoas que estão ao seu redor. Mas ela quer escutar a tua voz. Nesse momento, Pai, dá discernimento. Eu sei, eu senti agora no meu coração de dizer isso. Porque essa pessoa está querendo discernimento contigo. Pai, entra, não sei se você vai entrar através de sonho, se você vai entrar através da palavra, de uma visão, se você vai entrar através de uma fala no seu coração, mas eu sei que tu vai dar respostas a ela. Pai, eu quero pedir cura nesse momento. Para essa pessoa que está ouvindo nesse momento, que já perdeu a esperança que vai ser curada, Pai. Renova a sua fé, a sua esperança.
para ela já se ver andando, para ela já se ver tomando conta das suas coisas. Pai, para ela não sentir essa impotência que ela está sentindo agora, Pai, porque ela não está bem. Mas o Espírito Santo que habita em mim, visita ela agora em nome de Jesus e traz cura para essa pessoa. Para esse casamento, Pai, agora que está todo desestruturado. Dá discernimento, Pai, para esse casal. Tanto para o marido, Pai, como para a esposa. Pai, em nome de Jesus, quebra a guarda. Os Espíritos do Senhor entre neste lar, agora, em nome de Jesus. Pai, abre porta de oportunidade, de trabalho. Abre uma porta, Pai, de uma oportunidade que a pessoa receba, ganhe o seu dinheiro, trabalhe com o que goste. Ganhe seu dinheiro dignamente, Pai, seja feliz. E louve o teu nome, te agradecendo que tu é o Deus do ouro e da prata. Tu vai prover, Pai, aos teus filhos, para os teus filhos não serem envergonhados. Por quê? Porque nós temos a autoridade de crente que tu nos desse através da palavra. Porque nós não somos mais servos, nós somos filhos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. E amanhã, às 8h30 da manhã, eu vou entrar novamente, porque eu estou destrinchando para você, do meu jeito, da minha forma, como compreender a autoridade do crente de Kennedy Reagan. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração, até amanhã.